Ele prometeu voltar antes da colheita, mas o tempo levou o que o amor não conseguiu segurar. Dizem que o tempo cura tudo, mas há feridas que o tempo apenas ensina a carregar. Esta é a história de um pai e de um filho que fizeram uma promessa simples: se reencontrar antes da colheita, e de como a vida, tecida em silêncio, pode transformar o amor em saudade e a saudade em eternidade. O sol se punha lento sobre as plantações douradas de milho, tingindo o horizonte de laranja e poeira. No interior de Minas, o vento soprava manso, trazendo o cheiro doce da terra molhada. Na varanda de uma casa de madeira, um homem de mãos calejadas limpava o suor da testa com o lenço velho. Era João Batista, agricultor desde os 14 anos, o tipo de homem que aprendeu mais com a vida do que com qualquer escola. Os anos haviam pesado sobre ele, as costas curvadas, o olhar cansado e as rugas fundas que contavam histórias que ninguém mais lembrava. Mas havia uma marca no seu semblante que nem o tempo apagava: a esperança. No batente da porta, um retrato emoldurado mostrava um menino sorridente de chapéu de palha, segurando um pequeno violão de brinquedo. Ao lado, uma mulher de olhar sereno, Maria, sua esposa, que o tempo também havia levado cedo demais. Era a lembrança de um tempo em que a casa era cheia de risadas, cheiro de pão e música. O menino do retrato chamava-se Gabriel. Filho único, coração inquieto, tinha o mesmo brilho nos olhos do pai, mas o sonho de ver o mundo além das colinas. Naquele mesmo batente, anos atrás, Gabriel e João haviam feito uma promessa: Pai, eu vou para a cidade, mas antes da colheita eu volto. Juro. João sorriu, abraçou o filho e respondeu: Então eu te espero. Nenhuma colheita começa sem você aqui. E foi assim que o garoto partiu. A princípio, João recebia cartas. Gabriel contava sobre a vida na cidade, os estudos, o trabalho, as dificuldades e as esperanças. Depois vieram as ligações, curtas e apressadas. E então, o silêncio. As cartas cessaram. O número de telefone não existia mais. E o pai ficou sozinho, cultivando a terra e a promessa. Os anos passaram devagar. A cada safra, João deixava um saco de milho reservado, como se o filho fosse chegar a qualquer momento para ajudar. Na parede da cozinha, riscava traços marcando cada colheita que passava sem a presença de Gabriel. Um dia ele volta, dizia a si mesmo. Mas o tempo, como o vento que muda o rumo da colheita, não espera por ninguém. Num fim de tarde, enquanto João lavava o rosto no riacho, ouviu passos atrás dele. Era Zeca, o vizinho que vinha a cavalo. João, você tá sabendo? Lá na cidade grande teve um desabamento. Falaram que tem um rapaz de nome Gabriel na lista. João parou, o balde escorregou de suas mãos. Gabriel? De onde? Não sei, mas o sobrenome é igual ao seu. Achei que devia te contar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. João não disse nada. Apenas olhou para o horizonte, até onde o sol mergulhava nas plantações. Naquela noite ele não dormiu. Acendeu o candeeiro e abriu uma das cartas antigas do filho. Pai, quando eu for grande, quero te dar uma casa nova, mas não quero que o senhor mude daqui. Quero que tudo continue igual, só para quando eu voltar, parecer que o tempo não passou. E João chorou, pela primeira vez em anos. Nos dias seguintes, o velho homem partiu para a cidade. Foi a primeira vez que deixava o interior. Levou apenas uma mala pequena, o retrato da família e um saquinho de milho seco. Chegou cansado, perdido entre buzinas, prédios e rostos apressados. Entrou em delegacias, hospitais, abrigos, mostrava o retrato e perguntava: O senhor viu esse moço? A maioria apenas balançava a cabeça. Alguns diziam não, outros nem se davam ao trabalho de olhar. Até que, em uma pequena capela na periferia, o padre o chamou para conversar. Seu João, esse rapaz do retrato, eu já vi ele aqui anos atrás. Ele vinha tocar violão nas missas. E ele tá bem? O padre baixou o olhar. Faz muito tempo que não vejo. Ouvi dizer que foi para longe. Talvez o senhor devesse procurar nos registros da prefeitura. João agradeceu, mas no fundo sentiu que o coração doía mais do que antes. Foram semanas de busca. Em cada rosto, um fragmento de esperança. Em cada negativa, uma ferida nova. Até que em um abrigo social, uma senhora o reconheceu. O senhor é o pai do Gabriel. Ele se levantou, surpreso. Sou. A senhora o conhece? Conheci. Ele ficou um tempo aqui. Era um bom rapaz, ajudava os outros, tocava violão para as crianças, mas um dia simplesmente desapareceu. Desapareceu como? Saiu dizendo que ia voltar para o interior. Disse que precisava cumprir uma promessa. O coração de João bateu forte. Voltar para o interior. Ele correu para a rodoviária, mas nenhum motorista lembrava de alguém com aquele nome. Mesmo assim, ele pegou o primeiro ônibus de volta para casa.
Quando chegou, a chuva caía fina. O campo estava pronto para a nova colheita, e por alguma razão ele sentiu vontade de preparar o jantar como fazia quando o filho era pequeno. Arrumou 2 pratos, acendeu o lampião e esperou. As horas passaram. O vento batia nas janelas, fazendo ranger as dobradiças, mas João continuou ali, firme, olhando para a porta. E foi quando ouviu passos no alpendre, leves, lentos, conhecidos. Pai! A voz era baixa, mas inconfundível. Ele se virou devagar e lá estava, o mesmo sorriso, o mesmo olhar, molhado de chuva com o violão nas costas. Você voltou, sussurrou João sem acreditar. Eu disse que ia voltar antes da colheita. O velho correu, abraçou o filho e chorou no ombro dele, como quem se despede do tempo perdido. Jantaram juntos, conversaram até o amanhecer. Gabriel contou histórias ou histórias da cidade, dos amigos, dos erros e da saudade. E quando o sol começou a nascer, João cochilou na cadeira. Quando abriu os olhos, a cadeira em frente estava vazia, o prato intocado, o violão encostado no canto ainda pingando água da chuva. João correu para fora, gritando o nome do filho. Mas não havia pegadas, somente o som do vento e o perfume de milho e café no ar. No chão, bem diante da casa, havia um pequeno colar de cruz, o mesmo que Gabriel usava quando criança. João o pegou e desabou de joelhos. Naquela noite, o padre apareceu. Trouxe um envelope. Seu João, chegou uma carta para o senhor. Foi enviada há meses, mas só agora encontramos o endereço certo. Com mãos trêmulas, João abriu o envelope. Era a caligrafia de Gabriel. Open quote. Pai, se um dia o senhor receber essa carta, é porque eu não consegui voltar. Te procurei em todos os sonhos, mas o tempo foi cruel. Se eu não conseguir chegar antes da colheita, olhe para o campo. Eu estarei no vento, no som do violão e na terra que o senhor plantou. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Teu filho, Gabriel. Close quote. João fechou os olhos, abraçou a carta contra o peito e, pela primeira vez em muitos anos, sorriu. Os dias passaram e o velho continuou seu trabalho na lavoura. Mas algo havia mudado. Ele não falava mais de dor, falava de presença. Dizia aos vizinhos: ele voltou, só que de outro jeito. E agora ele nunca mais vai embora. De vez em quando o vento soprava entre os milharais, ouvia-se o som suave de um violão. Os pássaros silenciavam, o gado parava, e o velho João da varanda fechava os olhos e dizia: tá tocando bonito, meu filho. Na colheita daquele ano, João organizou uma pequena missa no campo. Colocou uma cadeira vazia ao lado, com o violão de Gabriel sobre ela. E quando o padre perguntou se ele queria dizer algumas palavras, João respondeu: eu aprendi que promessa de pai e filho não termina com a morte. Ela continua naquilo que a gente planta. A saudade é a colheita do amor. Os anos seguintes foram gentis com João. Ele envelheceu, mas a solidão nunca mais o visitou. Cuidava da terra com o mesmo zelo, sempre deixando um espaço especial no meio do milharal, o canteiro do Gabriel. Certa manhã, vizinhos perceberam que o velho não tinha ido ao campo. Foram até a casa. Encontraram-no sentado na varanda, chapéu nas mãos, o olhar sereno voltado para o horizonte. Na mesa ao lado, o violão, e sobre o peito, a carta do filho. João havia partido em silêncio. No enterro, o padre falou baixo, a voz embargada: há quem morra de tristeza e há quem morra de amor, mas seu João, ele descansou em paz, porque cumpriu a promessa que o filho não pôde. Quando todos foram embora, um vento leve soprou o milharal. Entre os galhos, o som de um violão ecoou, doce e distante. Dizem que o amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele se faz presente no que fica, nas coisas simples, no cheiro da terra, no som do vento e às vezes o reencontro que a vida negou, o tempo concede, lá onde o tempo não existe mais.